Vamos lá. Lógico que quando falamos sobre prisões relacionado a cativos, cativeiros, nos coloca aqui, lembramos do Cláudio Duarte, né? Cristóvão, não, Cristóvão Duarte, né? Cristóvão Duarte, que fala sobre a universidade, o mercado, os elementos da produção. A universidade passou a se organizar de forma a produzir a mão de obra desejada pelo mercado. Eu falo sobre metodologia, o processo bioquímico, que vai desencadear as produções, substratos, energias nucleares e outros fatores que veio também arcar sobre vários pensadores relacionados aos profissionais na área teórica e prática. Então essa praxe ligada a programações para cumprir o papel. Quando eu estava falando sobre esses muros categóricos científicos, usamos os termos categóricos, lembramos do da mata, ou usamos o termo categórico, lembramos de termos que relacionam um estado, uma pessoa. Podemos entender categoria como categoria 1, categoria 2. Você é professor categoria B. Lembro que eu atuava em escola pública, quando vinha o contra-cheque, olha lá, o professor categoria B1, B12. B12, então é bom, complexo B vai ser bom para as hemácias e os termos hemodinâmicos para relacionar também o fortalecimento da insuficiência ou seja, neurosistêmica, né, que relaciona o corpo como um todo. E essas vocações das hemácias, ligada ao professor B12, nos coloca categorias de dinheiro, vem contra-cheque, vem descontos, ligado aos campos de sindicatos e outros fatores no contra-cheque. Era interessante que chegava até em casa essas exigências, ficava preocupado quando chegava. Alguns falavam, já está no banco, tinha que pagar a própria faculdade, e aí outras dívidas recorrentes, essas grandes reformas em massas relacionadas a municípios e países. Quando eu falo dias, eu falo de município. Eu falei, quando eu falo dias, eu falo de bairro. Quando eu falo de dias, ok? Eu falo ou seja, ciclos, estações. E quando eu falo de estações, eu falo do bambu. Falei já de várias outras amêndoas, né? Amêndoas, ou seja, amendoeira que eu falei. E o mercado que coloca o tempo mercado e o mercado o seu tempo entre docentes e discentes, e essas pesquisas que vão relacionar os campos profissionalizantes. A palavra professor relaciona ao professoriado ou algo profissional e, consequentemente, vai relacionar uma educação que você vai submeter a ser um educador, mas essa educação vai ser um meio utilitarista, vai ser útil, não inútil, aonde você está, aonde convém. Então, os meios são cortes, que você vai ter essa percepção de alargar um espaço estratégico, tático, ópero, para você, ou seja, passar e receber algo em troca que possa chegar aonde você busca seus objetivos e metas. Aonde eu quero chegar? Uma ala direito, uma ala esquerdo, ou no handball, ou no futsal, colocar o ala, o ponta, o armador. Tem que haver esses vínculos e haver um desvínculo também para ter vantagens e desvantagens, para sabermos essas exigências ligadas a ineficiências ligadas à própria equipe e às suas vocações funcionais, técnicas, vocações funcionais, táticas. Essas vocações nos colocam minorias privilegiadas em destaque, que é o tipo do tempo e os muros categóricos científicos. A minoria ocorre ainda alguns fatos importantes que relacionam a orientação e orientadores ligados a universidades. É lógico, entre unidades e comunidades há departamentos científicos, mas cabe dizer, o próprio professor
ele ganha, ele também orienta, também, cabe também dizer, cada professor vai depender da sua linha de pensamento, a sua categoria, o tempo categórico. Muitas vezes, tempos atrás, cheguei a ter apatia de alguns professores porque eu não queria ir na linha de pesquisa deles, que eles falaram comigo, no meu perfil. Nessas camadas, em profundidade, cheguei nem a chegar a conversar. Só discutia na sala de aula que eu tinha que discutir. Fazia a minha parte, as em questões de conversas, nos corredores, bastidores, acabou. Por quê? Em questão de autonomia, houve uma voz ligada ao direito de cidadania. Depois, tempos atrás, falaram comigo que gostou, essa voz ativa. Mas não chegaram a conversar mais nesse assunto. Mas é lógico que um campo de comitê relacionado à cidadania, liderança, não tive. Colocaram outros líderes ali naquela época. Porque tinha que colocar um líder chegado a uma voz do povo, assim, a linguajar, ligado a bolinha de gude, a barca, a baliza. Ou seja, entre esses fatos que ligam a países. Ou seja, é a sua linguagem. Porque tem países pobres e ricos e também é um estado. Lembro do Junger Weinecke, treinamento ideal. Quando eu falo Junger Weinecke, alguns pensam que não é. Pode ver as pesquisas aí relacionadas a essas questões. O Junger Weinecke, treinamento ideal. O Junger Habermas, a consciência moral, nos coloca uma ambiguidade tão grande ligada ao treinamento progressivo, que há uma declinação na consciência, há uma inclinação na consciência, ao mais significa superior, ao menos superior, depende, que é menos, minoria pode ser grande, e a maioria pode ser menor, e a maioria pode ser menor, ou seja, há essas trocas de coordenações inversas ligadas à motovivência, essas trocas inversas ligadas à nossa moral. Por isso que eu coloquei moralizadores ou moradores ligados à nossa própria vida. Os moralizadores, ou seja, muitas vezes tem pessoas aqui, a maioria das vezes, vão colocar o quê? Campo de perplexidade, vai aumentar mais o quê? Muros categóricos ligados aos campos científicos. Não vai precisar de pesquisa. Para que pesquisa? Muros, como Berlim na época, muitos citam o Hitler, mas foi um grande poliglota, não pode deixar de ser. Mas eu não vou elogiar essa questão de mortes. Nós queremos vida, né? Questões sobre motovivência. Se eu estou estudando motricidade humana, eu quero que a pessoa movimente. Se eu estou estudando motricidade humana, eu quero que a pessoa tenha existência. Que dias é tempo. Que dias são campos cronológicos, ligados a esses meios epistêmicos. Quando eu falo meio, como você cortar pelo meio, já fala meios. Meios o quê? São mediações que relacionam a teoria vygotsiana. Meios, vygotsiana. Ou seja, os meios, aí você fala o quê? Educado pelos meios, você será educado também. Ou seja, você educando pelos meios, será educado também. Ou seja, você instruindo, ou seja, ensinando, será educado também. Vamos falar que é heresia. Fala comigo que é heresia. Eu falei, nós estamos numa prisão muito grande, que querendo ou não, você sendo professor ou professor, você vai ter que ouvir. Aí você vai aprender algo. Aí você vai assimilar, vai absorver. Aí você vai ter que colocar suas colocações de professor e professora no campo categórico científico. Mas querendo ou não, ali vai ter outros profissionais de outras áreas. E nessa heresia, que aí eu posso entender que muitas vezes pode haver uma heresia, você vai juntar com eles e vai fazer uma tipo de religião, que não sei o que é, até hoje. A palavra religião é ligar e desligar. O ser humano liga e desliga de algum lugar. Muitas vezes não gosta, depois gosta. Fica aquela latência motora. Esse tipo de latência nos coloca o quê? Problemáticas. Que vai haver crises que venham a despertar um encontro com pesquisas. E essas pesquisas, enquanto haver muros, obstáculos, desavenças, ou seja, vários fatores categóricos ligados aos departamentos dessa linha de propulsão, e o conhecimento e reconhecimento entre o mercado dinâmico, a hemodinâmica, as hemodiálises que ocorrem, o que possa melhorar, aparentemente, entre respeitos e trocas de saberes, o respeito corporal, a colisão anterior e posterior, ou seja, você olhar para o retrovisor, o que você foi, o que você é hoje, seus filhos e filhas, ou seja, as questões de muros epistêmicos se relacionam ao poder
e que possa ponderar ou pontificar, né?